Graça e paz, povo de Deus, como é bom poder estar juntos para esse estudo bíblico, o nosso último estudo bíblico online. Depois nós teremos outras atividades aí na quinta-feira. E terminando, este tempo de estudo falando sobre retomada, vencendo o tempo da dor. E hoje trabalhando especificamente o tema do louvor que nos liberta. O louvor ao Senhor nos liberta. O louvor ao Senhor muda as nossas vidas. E Ele nos ajuda nessa retomada, no tempo em que nós precisamos de libertação, quebrar cadeias, desmontar todos os alicerces do inimigo. Por isso, em nome de Jesus, que este estudo possa abençoar a sua vida e possa agregar ao teu coração ainda mais. Que o Espírito Santo de Deus fale com você mais uma vez. Deus abençoe sua vida. Quando nós pensamos em louvor e adoração, muitas vezes a gente acha que é a mesma coisa, mas são duas coisas diferentes. A adoração é aquilo que nós nascemos para fazer. Nós somos adoradores. Todo ser que respira louva ao Senhor. Mas nós somos aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O Senhor procura por aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então, em primeiro lugar, entenda, eu e você somos chamados para adorar ao Senhor. Adorar ao Senhor em qualquer situação, em qualquer momento. E é por isso que nós não podemos parar de adorar ao Senhor. Mesmo que as coisas não caminhem do jeito que nós queremos, mesmo que as coisas não estejam do jeito que nós gostaríamos, a adoração é o nosso estilo de vida. Nós vivemos para adorar ao Senhor todos os dias. E o texto que eu queria compartilhar com vocês é algo específico daquilo que o louvor pode fazer por nós, o louvor como arma de guerra. Saiba disso, o louvor é uma arma de guerra. O louvor é uma arma para nós vencermos batalhas espirituais dentro do mundo em que nós vivemos. E o texto está lá em Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16, é um texto que nós conhecemos bastante, mas tem algumas coisas nesse texto voltadas para a área do louvor que eu quero trazer para a tua vida nessa noite. Abra então sua Bíblia comigo lá em Atos, capítulo 16, a partir do verso 22, a partir do verso 22, nós vamos fazer a leitura do texto bíblico. Amém? A palavra do Senhor diz assim para nós, Atos 16, a partir do verso 22. Levantou-se então uma multidão unida contra Paulo e Silas. E então, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. E depois, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se todas as portas, e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas, puxando a espada para suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas então Paulo bradou em alta voz: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente trêmulo e prostrou-se diante de Paulo e Silas. Até aí. Meu irmão, minha irmã, nós vivemos um tempo onde prisões, pressões estão sobre nós. Como Paulo e Silas viviam naquela época onde a igreja era perseguida e onde falar de Cristo era algo que as pessoas iam contra você, nós temos vivido um tempo muito parecido com esse, onde ser cristão, onde ser evangélico tem se tornado alvo de críticas, alvo de apontamentos, mas eu quero dizer para você, nós fomos chamados para viver isso. Nós, eu, você que está na sua casa, você foi chamado para viver esse tempo. Estamos vindo aí desde março de 2020,
Todos nós temos sofrido com a questão da pandemia. E eu quero dizer para você, esta prisão, esta angústia que todos nós temos vivido, existe uma arma contra ela. E essa arma é o louvor. A primeira coisa que eu quero dizer para você, que vai dizer lá no versículo 22, é que Paulo e Silas, depois que pregavam a palavra, depois que falavam daquilo que Cristo tinha para aquelas pessoas, eles estavam ali e uma grande multidão se levantou contra eles. Meu irmão, minha irmã, nós não estamos vivendo um tempo onde as coisas serão fáceis. Grandes dificuldades, grandes multidões vão se levantar. E eu e você vamos ter que aprender a viver esse tempo. A palavra do Senhor é clara conosco, ela diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando nós olhamos para essa situação de Paulo e Silas, nós precisamos nos identificar e entender, o Senhor tem chamado a mim e a você para perseverar. O Senhor tem chamado a mim e a você, por mais que a gente viva num tempo de dificuldade, um tempo de angústia, eu e você precisamos suportar o dia mau, precisamos suportar momentos difíceis. Perceba, a multidão vai se levantar, os problemas vão aparecer, as situações de tristeza, as situações de dificuldade vão aparecer. Os açoites, como vai dizer ali no versículo 23 de Atos 16, vão acontecer, momentos de sofrimento vão acontecer, nós não estamos inerentes a isso. Jesus nunca prometeu isso para nós. Jesus nunca prometeu para você, nunca prometeu para mim que nós não teríamos sofrimentos, aflições, pelo contrário, ele diz, no mundo tereis aflições. E é aí que entra o louvor. Muitas e muitas vezes, meu irmão, minha irmã, nós deixamos de louvar ao Senhor, porque louvar ao Senhor é falar para Ele aquilo que Ele tem feito. Agradecer ao Senhor por aquilo que Ele tem feito. Cantar e louvar e dizer palavras de louvor ao Senhor por aquilo que Ele tem feito, mesmo sem Ele ter feito ainda. Você e eu confiamos tanto no Senhor que louvamos a Ele pela fé de aquilo que Ele ainda não fez. Quando nós olhamos para esse texto, vemos das grandes dificuldades que Paulo e Silas estavam passando. Em nenhum momento você vê Paulo e Silas reclamando, pelo contrário. Você vê que eles estão convictos, por isso eles não dizem assim, olha, não fomos nós que pregamos. Não foi Jesus quem nos chamou, não. Eles dizem, nós somos de Cristo. Eles pregam a palavra de Cristo. Eles não fogem da responsabilidade que eles têm. Por isso, em nome de Jesus, se você tem vivido momentos difíceis, se você tem vivido momentos onde você acha que não dá mais para você continuar, eu quero declarar sobre a tua vida que a força do Senhor esteja sobre você. A alegria do Senhor é a nossa força. Creia, essa força vai te revitalizar, vai te fortalecer. A palavra diz que quando nós estamos fracos, aí sim nós somos fortes. Multidões de problemas podem se levantar, mas todas elas se levantam para cair. Paulo e Silas tinham convicção disso. E quando, no versículo 25, nós lemos que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Meu irmão, Paulo e Silas, eles cantavam louvores e oravam porque eles tinham certeza de que Deus estava com eles. Se eles morressem, eles tinham certeza de que Deus já estava com eles e eles já tinham feito a parte deles. Se eles continuassem vivos, eles iam continuar pregando o evangelho sem medo. Entenda, eu e você fomos chamados a fazer aquilo que Jesus nos chamou para fazer, que é o ir por todo mundo e pregar o evangelho. Não importa a situação, não importa a circunstância, você precisa confiar num Deus que está com você. Você precisa entender que o Espírito Santo de Deus está aí na tua casa agora, independente da circunstância. Por isso louve a Ele, mesmo que você ainda esteja preso, mesmo que você ainda esteja acorrentado, mesmo que você esteja açoitado, saiba, o Senhor está com você e Ele te liberta. E é por isso que nós cantamos, mesmo presos com correntes, mesmo presos, nós oramos e cantamos porque cremos num Deus que faz infinitamente mais do que aquilo que pedimos e pensamos. E muitas vezes, meu irmão, minha irmã, a tendência que nós temos é ficar olhando para as cadeias.
Nós ficamos olhando para as cadeias falando, puxa, quando é que eu vou sair daqui? Puxa, Deus não olha para mim. Puxa, Deus não olha para minha família. Puxa, Deus não olha para o meu casamento. Mas você e eu devemos fazer o contrário. Devemos louvar, devemos orar crendo na libertação, crendo que fomos chamados para fazer aquilo que estamos fazendo. Por mais que haja momentos de dificuldade. Porque você e eu fomos chamados a perseverar. Você e eu fomos chamados a andar a outra milha. Você e eu fomos chamados para que quando colocássemos a mão no arado, não olhássemos para trás. Por isso, em nome de Jesus, Paulo e Silas tinham essa convicção. Por isso que eles cantavam e louvavam, e aí é que vem o poder do louvor como arma de guerra. O louvor liberta. Se você está preso em alguma situação, se você está preso em alguma cadeia, se você está preso em alguma angústia, comece a louvar ao Senhor. Se você é um adorador de verdade, por isso que eu falei da adoração no começo. A adoração é aquilo que nós somos, é a nossa essência. Se você já teve um encontro real com Cristo, você tem que ser um adorador, porque o Pai procura por aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Se você já teve esse encontro, saiba, é tempo de louvar ao Senhor. Por mais que as coisas não andem do jeito que nós queremos, por mais que talvez você olhe para o nosso país, olhe para o mundo e não enxergue nenhuma possibilidade, comece a orar e a louvar, porque o louvor é a arma que liberta a cada um que está cativo, a cada um que está oprimido, é aquilo que liberta o teu casamento, é aquilo que liberta a vida dos teus filhos, é aquilo que liberta a tua casa, é o louvor. Porque nós louvamos aquele que faz grandes coisas, mesmo sem ele ter feito ainda, porque nós temos fé de que ele vai fazer. Paulo e Silas louvavam por uma libertação que ainda não tinha chegado. As correntes estavam nas mãos e nos pés, mas eles louvavam, como se não estivessem presos, como se não estivessem açoitados. Sabe o que significa isso, meu irmão? Confiar que a presença poderosa do Espírito Santo de Deus está conosco em todos os momentos. Por isso, se você está aí na tua casa agora e você sente esta cadeia, você sente esta prisão, saiba, em nome de Jesus, receba esta palavra de libertação e louve ao Senhor. Tem um cântico que eu gosto muito que diz assim: é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Descanse, creia, o Senhor está agindo e está quebrando as cadeias. O texto continua e ele diz que eles oravam enquanto eles cantavam, louvavam. Veio então um grande terremoto. Versículo 26, que sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se então todas as portas, e soltaram-se todas as cadeias. Olha que interessante isso, o texto diz que todos os prisioneiros ouviam Paulo e Silas cantando, todos os prisioneiros ouviam. Quando você e eu passamos por momentos de dificuldade, quando você e eu passamos por momentos de luta, existem pessoas nos observando. Existem pessoas que não estão próximas de Cristo que estão te observando e querem ver qual vai ser a sua postura. Uma das coisas que eu tenho falado muito à Igreja Metodista em Santana de Parnaíba e os lugares onde eu tenho ido é a postura que nós temos tido tem que fazer diferença nos lugares onde nós estamos. As pessoas precisam saber que você é cristão. As pessoas precisam saber. A devocional que você faz no seu trabalho, não sei se você está trabalhando de forma presencial, mas você precisa deixar a sua Bíblia num lugar onde as pessoas possam ver. Não adianta você dizer para mim assim, pastor, eu faço devocional todos os dias no trabalho, mas você vai orar escondido. Você vai orar escondido no banheiro. Não, você tem que orar num lugar onde as pessoas olhem você orando e saibam que você é cristão. Entenda isso, nós precisamos viver num momento onde nós precisamos nos posicionar, nós temos que ser intencionais, e Paulo e Silas foram intencionais porque eles sabiam. Como diz a palavra, eu sei que em tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais. Eles tinham a convicção.
E enquanto eles estavam louvando, enquanto eles estavam orando, os outros presos os ouviram. Outras pessoas que estão presas, outras pessoas que estão cativas vão ouvir o teu louvor, vão ouvir a tua oração e em nome de Jesus serão libertas. Outras pessoas da sua família, amigos, familiares, pessoas do trabalho, pessoas da sua rua, em nome de Jesus também serão libertas através do louvor que você vai cantar, através da oração que você vai fazer, porque em tempos que vivemos dificuldades e somos chamados a louvar, muitos dos que estão presos serão libertos através do louvor genuíno que sai do nosso coração. Por isso eu quero dizer para você, creia. Cante mesmo que você não veja, porque você não vive pelo que você vê, você vive pelo que você crê. E é por isso que nós temos que louvar a esse Deus que talvez ainda não tenha desprendido a tua corrente. Mas eu quero dizer, estas correntes estão sendo desprendidas hoje, estão sendo quebradas hoje em nome de Jesus. E enquanto aqueles homens ouviam, e então veio o terremoto e abalou os alicerces daquele local, daquela prisão. Meu irmão, o inimigo tem todo um esquema preparado, ele mata, rouba e destrói todos os dias. Este é o trabalho do inimigo. Ele está como um leão que ruge ao nosso derredor, esperando para que ele possa nos tragar. Mas eu quero te dizer, o Senhor vai abalar os alicerces do que o mundo tem achado que é certo, através do nosso louvor. Através de cada voz, através de cada coração que se entregar, aqueles que realmente viverem como Cristo vão abalar as estruturas das cadeias e prisões. Eu não estou falando de prisões naturais, estou falando de prisões sobrenaturais que estão sobre o mundo. E eu quero dizer para você, estas cadeias serão quebradas quando nós vivemos louvando ao Senhor com tudo que nós temos, com tudo que nós somos, o adorando em espírito e em verdade e tendo uma vida realmente aos pés de Jesus. As cadeias se abrem. E pare e veja, meu irmão, minha irmã. O versículo 26 diz assim: de repente sobreveio um tamanho terremoto e sacudiu os alicerces da prisão e abriram-se então todas as portas. Portas se abrem enquanto você louva. As portas que o inimigo tem fechado. As portas que o mundo tem fechado. A partir do momento que você louvar, mesmo com as portas fechadas, saiba, estas portas irão se abrir. Por isso, se você está passando por um momento difícil, um momento de desemprego, entenda, louve mesmo sem ver a porta aberta, porque as portas irão se abrir, as correntes irão se quebrar. Vivemos um tempo difícil no nosso país, onde muitas pessoas estão desempregadas. Vamos louvar ao Senhor e crer que Ele está conosco apesar de tudo, e as portas irão se abrir, porque Ele está abalando os alicerces. A cada cântico, a cada oração, os alicerces do inimigo têm sido derrubados, e Ele está abrindo portas e quebrando cadeias. Por isso, meu irmão, creia, Ele está com você. E aí vem a parte onde eu vejo Deus alcançando aquele que achava que nunca seria alcançado. Versículo 27 diz: o carcereiro despertou do sono. O louvor, meu irmão, desperta aqueles que estão dormindo há muito tempo. Aqueles que não conhecem Jesus. Às vezes é uma música que você manda no WhatsApp para alguém. Às vezes é alguém que escuta um louvor e é tocado por aquilo. Deixe Deus usar a sua vida. O louvor vai despertar aqueles que estão dormindo, e estão dormindo numa vida de pecado, estão como se estivessem mortos, estão apenas sobrevivendo, mas o Senhor nos chama para uma vida abundante. Ele não chama você para sobreviver, Ele não chama você para ficar dormindo, Ele chama você para estar atento, vivo e efetivo na obra que é dele, para alcançar mais e mais vidas. O carcereiro desperta. E ele desperta com medo, achando que iriam matá-lo e ele vai se suicidar. Perceba isso, quem desperta de um sono, quem desperta de algum lugar onde Jesus não está, acorda desesperado. E olha só o que Paulo vai dizer: mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, todos aqui estamos. Aqui vem, meu irmão, minha irmã,
ter uma vida como a de Cristo. Você não está aqui para ser melhor do que ninguém. Nós não estamos aqui para falar que nós somos os que vão julgar o mundo, mas nós conhecemos um caminho. O caminho, a verdade, é Jesus Cristo. Podem falar o que quiser. Este sempre será o nosso caminho. Esta sempre será a nossa verdade. E esta sempre será a nossa vida. Jesus Cristo. Por isso, independente do que falem para você, independente da situação em que você esteja, tenha certeza, o Senhor está com você. Por isso, em nome de Jesus, que você seja liberto de toda cadeia, que você seja liberto agora, louvando e orando, de toda cadeia que tem aprisionado o teu casamento, que tem aprisionado a tua vida com os teus filhos, que tem aprisionado a tua filha a tua vida com os teus pais. Em nome de Jesus, seja liberto, porque se você está acorrentado, Jesus vai libertar você. As estruturas serão abaladas e as portas irão se abrir e as correntes irão se quebrar. Por isso, o louvor é uma arma de guerra, porque ele abala as estruturas que o mundo acha que são fortes. Mas ele traz a estrutura do reino de Deus, que é inabalável, inabalável. Por isso confie no Senhor, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Que Deus tenha falado ao teu coração, que este estudo tenha preenchido aí no teu coração aquilo que estava faltando. Receba a bênção do Senhor. Que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e que as consolações do Espírito Santo estejam sobre você, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe muito, um grande abraço e fique com Deus.